Olá, pessoal. Eu sou a Marina Matter e esse é o nosso podcast Perspectivas. Sustentabilidade é uma pauta presente em praticamente todas as atividades que envolvem política e desenvolvimento econômico. O assunto é tão importante que existe um pacto global da Organização das Nações Unidas, a ONU, pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS. É um conjunto de iniciativas que reúne diversos países em defesa da sustentabilidade, do combate à corrupção e de políticas para combater a pobreza, entre outras ações previstas nas metas da Agenda Sustentável 2030. Hoje, no podcast Perspectivas, eu tenho o prazer de entrevistar o secretário executivo do Pacto Global da ONU no Brasil, o Carlo Pereira. Ele é graduado em Química e mestre em Ciências, com MBA em Sustentabilidade e especialização em International Leadership Training. O Carlo tem mais de 15 anos de experiência em temas relacionados à sustentabilidade e com certeza tem muito a nos falar sobre esse assunto que tanto nos interessa. Olá, Carlo, tudo bem? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, Marina, eu que agradeço, sempre uma alegria poder falar com você e parabéns pela iniciativa do podcast, tenho acompanhado, sem dúvida nenhuma, contribui bastante para as pessoas, sejam das empresas ou então de governos. Carlo, as organizações internacionais têm sofrido muitas críticas de governos importantes. Você acha que esse cenário de discussão do papel dos organismos internacionais influenciará as ações da ONU em direção aos objetivos do desenvolvimento sustentável? E com a eleição do Joe Biden nos Estados Unidos, você acredita que esse cenário melhorará? Sem dúvida nenhuma, a gente precisa de uma concertação global, de uma governança global, né? Por mais que a gente tenha passado, ou ainda esteja passando por alguns governos isolacionistas, mas a realidade chegou de maneira bastante forte, mostrando que a gente precisa de uma governança, de uma concertação global, né? Pegando algumas palavras aqui do secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, ele comenta, assim como todo mundo, né, que ninguém está a salvo enquanto todos não estiverem, né? Pensando na pandemia agora. Só que a pandemia, na verdade, só trouxe um pouco dessa prática da governança global para a realidade, né, para o mainstream. Mas isso é super necessário, né? Então a gente sabe que seja dentro das Nações Unidas ou outras organizações multilaterais, né? Organizações multinacionais, empresas multinacionais, hoje em dia são essenciais para a nossa existência, né? Vamos lembrar também, agora a gente está na fase das vacinas, né? E as vacinas a gente tem o quê? A gente tem que boa parte das vacinas, a maior parte das vacinas do mundo, na verdade, são feitas na Índia, e uma boa parte dos insumos na China. E eu tenho escutado muito, estamos na época do Fórum Econômico Mundial, grandes líderes falando, empresariais, governamentais, e falando que, por mais que a gente pense em concentrar um pouco mais da produção de insumos essenciais, ou até mesmo outros insumos, de volta nos nossos países, né? Esse mercado global não vai deixar de existir. Existe uma interdependência muito grande. E para que a gente consiga avançar, enfrentar e vencer esses grandes desafios globais, seja com relação à saúde, seja com relação à economia, nessa interdependência que a gente tem, ou questões de guerra, né? Estabelecimento e manutenção da paz, questão de corrupção, como você bem comentou no início, né? É essencial que a gente tenha uma articulação, uma governança global. É fundamental. E agora o governo Biden já mostrou para o que veio e claramente já disse e já, na verdade, assinou os decretos ali que está voltando, por exemplo, para o Acordo de Paris, está voltando para a OMS, porque claramente vê a necessidade dessa concertação global. E ainda, inclusive, teremos durante a semana do Fórum Econômico Mundial, tivemos durante a semana do Fórum Econômico Mundial,
declarações referentes às questões da mudança do clima, que esse é um desafio que é, como diria o presidente Obama, o presidente Biden ensina embaixo, e muitos outros governantes e especialistas pelo mundo, é o maior desafio que a humanidade já enfrentou. Né? A gente já está sentindo os efeitos com bastante força e o pior, infelizmente, ainda está por vir. Então, por isso, essa mobilização tão forte, todos os setores da sociedade, primeiro e segundo setores da sociedade, se movimentando para atacar essa questão. Então, em suma, sem dúvida nenhuma, é essencial a governança global, um mundo, um D-Zero World, como diz o Ian Bremer, é ruim para todo mundo, é ruim para todo mundo, né? Então a gente precisa da governança global funcionando e sem dúvida nenhuma agora com o governo Biden a gente sabe que a China ela fala o tempo todo nisso, a União Europeia ainda mais, uma vez que eles ensinam um bloco econômico, eles trabalham isso, então sem dúvida nenhuma esse é um tema que vai voltar a ser trabalhado com muita eficiência, né? Lembrando também para finalizar que como você bem sabe, a gente nas Nações Unidas, a gente está passando por uma reforma, né? E sem dúvida a gestão do Guterres está deixando as Nações Unidas muito mais eficiente, muito mais eficaz. Bom, agora para falar um pouquinho sobre essa nova realidade que o mundo enfrenta de pandemia. A crise econômica gerada pela pandemia trouxe um aumento do protecionismo, fazendo com que alguns países tenham colocado os seus objetivos econômicos frente aos objetivos do planeta. Como no caso da China, por exemplo, que voltou a realizar enormes investimentos para gerar energia a partir do carvão. Como você vê os esforços globais para promover um mundo melhor e mais justo no cenário de crise mundial pós-pandemia? Olha, na verdade, o que a China tem feito, por exemplo, pegando o gancho aí da China, o que a China tem feito com relação à promoção de energia fóssil sem dúvida nenhuma, e está sendo criticado por isso, na iniciativa do Belt and Road Initiative, né, a iniciativa da Rota da Seda, né, a nova Rota da Seda. E isso tem sido criticado por todo mundo, claramente, porque, na verdade, dentro do território chinês, eles estão com um plano de neutralidade carbônica para 2060, com pico em 2030. Então, eles estão, na verdade, desacelerando e, na verdade, já estão descomissionando, ou seja, fechando usinas termoelétricas, principalmente a carvão. Tá? Então, eles estão com um plano ali muito, muito agressivo, né? Dado a dependência energética da China de fontes fósseis, né? Mas estão com planos ali bem agressivos para reverter essa questão. E aí, sem dúvida, fica essa crítica com relação à nova Rota da Seda, né? Que o que eles estão fazendo é montando infraestrutura nesses países que estão ali, que são atingidos pela nova Rota da Seda, né? E daí ali, sem dúvida, eles precisam mostrar um plano mais efetivo de não também levar essas tecnologias poluentes para outros lugares, até porque, por exemplo, quando falamos em mudança do clima, é claro que a gente não consegue limitar os efeitos e as causas também, por que não, da mudança do clima ao nosso território. Né? A gente está dependendo que todo mundo contribua de maneira efetiva. E para finalizar essa questão, Marina, eu diria que sim, né? A gente vê um protecionismo maior, a gente viu, por exemplo, na questão das vacinas, né? E não só das vacinas, dos testes também, enfim, insumos em geral, a gente viu um protecionismo grande por parte de alguns governos, né? Isso foi bastante criticado, está sendo bastante criticado, só que ao mesmo tempo a gente vê várias coalizões intergovernamentais para conseguir eliminar de maneira efetiva o tema, né? Porque, como eu disse, esses grandes desafios globais que estão colocados, os grandes desafios da humanidade, né, eu diria, eles são problemas globais e não adianta querer resolver sozinho, tá? Não adianta, né? Não adianta você querer
vacinar ou querer, na verdade, trazer insumos para toda a sua população se você não tiver um trabalho feito globalmente, né? E vamos lembrar, até mesmo com relação à vacina, né? Aparentemente resolve, se vacina toda a sua população e acabou o problema, mas não é bem assim, porque a gente está vendo outras variantes da doença e a gente está vendo que esse vírus, por enquanto, aparentemente, as vacinas que aí estão, elas cobrem essas novas variantes do vírus, né? Mas a gente pode ter, isso já foi observado, variantes que não serão cobertas por essas vacinas, né? Então, a gente tem que olhar todas as pessoas do globo. Carlo, pouca gente sabe, mas a rede brasileira do Pacto Global da ONU é uma das maiores do mundo, né? Como você vê os esforços da sociedade brasileira para a implantação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Isso mesmo, Marina. A gente tem a alegria de ser a terceira maior rede do mundo. Em 2020, fomos de longe a rede que mais cresceu. Coisa de 250 organizações entraram aqui no Brasil, enquanto o segundo lugar conseguiu trazer 150, mais ou menos, né? Então, a gente está muito feliz com o setor empresarial brasileiro, que está cada vez mais atento aos desafios que enfrentamos. Mas, para além disso, Marina, e você que frequentou o Pacto por muito tempo, você sabe que nosso mantra ali é transformar as vantagens comparativas que as empresas brasileiras têm, por uma questão de vocação natural do país, em vantagens competitivas, né? Esse é o nosso mantra ali. A gente entende sustentabilidade como vantagem competitiva das empresas brasileiras, empresas que atuam no Brasil. E é isso que a gente faz ali no Pacto Global, né? E sem dúvida nenhuma, esse indicador do número de novos entrantes já seria uma evidência da forte atenção que o setor empresarial brasileiro está dando para questões de sustentabilidade e questões do que o mercado financeiro chama de ESG, né, o acrônimo em inglês de ambiental, social e governança. A gente sabe que, principalmente por conta dos juros baixos no Brasil, das cartas do Larry Fink, que na verdade refletem, o Larry Fink que é o CEO da BlackRock, BlackRock que é a maior gestora de ativos do mundo, são 9 trilhões de dólares sob gestão. Então a gente vê que, e na verdade, claro, que as cartas dele refletem o movimento do mercado, refletem o movimento do mercado financeiro, né? Mercado financeiro esse que está muito mais maduro para as questões de sustentabilidade na Europa e que nos Estados Unidos amadureceu muito rapidamente nesses últimos 2 anos, eu diria, né? E essas cartas do Larry Fink, inclusive na semana agora do Fórum Econômico Mundial, o Larry Fink soltou a carta de 2021, na qual ele traz que a mudança, essa aceleração desse mundo de baixo carbono foi acelerado muito rapidamente. Essa aceleração está muito rápida, o que ele chama de uma mudança tectônica acelerada, né? E isso fez com que o mercado financeiro brasileiro também reagisse muito fortemente, principalmente nesses últimos 2 anos, né? E como a gente sabe, money talks, né? Então, dizendo isso, a gente vê que as empresas brasileiras, que, vamos ser honestos aqui, já há muito tempo eram líderes em sustentabilidade mundialmente. O agronegócio brasileiro é muito sustentável, né? Esse agronegócio moderno, esse agronegócio que de fato faz a nossa balança viva, né? Ele é muito sustentável, a gente sabe disso, utiliza muita tecnologia de baixo carbono e, claro, sem dúvida nenhuma, como eu falei, conta também com a vocação natural do país, né? Um país com uma insolação como nenhum outro no mundo e ainda repleto de riquezas naturais, né? E com solo, claro, muito, muito fértil, né? E então, é, por conta dessas questões todas e agora a aceleração vinda do mercado financeiro, as empresas brasileiras elas estão fazendo bastante coisa, tá? É claro que quando eu falo
eu falo principalmente de uma nata de 100, 200 grandes empresas brasileiras. A gente tem que fazer com que isso vá para a cadeia dessas empresas, a gente tem que fazer com que as outras empresas grandes, as médias e as pequenas também internalizem isso, sem dúvida nenhuma. Mas eu, de novo, entendo que o mercado brasileiro já entendeu que para que as empresas se mantenham competitivas, elas precisam internalizar práticas sustentáveis. Bom, então, para fechar, uma última pergunta. No ano passado, o economista sênior do Banco Mundial, Alexandre Kossoi, ele participou de um bate-papo comigo no Perspectivas. E nesse bate-papo, a gente abordou esse crescente fenômeno de questões sociais e proteção ambiental inseridas na estratégia de negócio das empresas, inclusive na decisão de investimento dessas empresas, que é um fenômeno que eu denominei de capitalismo moral e que está relacionado com os princípios do ESG. Como você vê as empresas brasileiras nessa nova realidade? E como que a rede brasileira do Pacto Global da ONU poderia ser uma parceira estratégica dessas empresas nesse novo cenário? Sem dúvida nenhuma, essa avalanche dos fatores ESG, né, como trouxe algumas evidências na resposta anterior, a gente sabe que está, de fato, muito forte e vai continuar aumentando, como eu falei, o Larry Fink chamando de mudança tectônica acelerada, né? Então é isso que ele chama nessa nova carta. E sem dúvida o pacto tem feito muita coisa aqui no Brasil e lá fora, né? Historicamente, gostaria de trazer que o acrônimo ESG nasceu do Pacto Global, uma publicação de 2004, publicação essa que deu origem ao PRI, os Princípios de Investimento Responsável. Organização essa que tem hoje mais de 80 trilhões de assets sob gestão, né, as empresas do mercado financeiro que fazem parte, e mais de 8 mil instituições, então, do mercado financeiro, né? E aí, essas empresas, elas estão cada vez mais atentas a esse tema e implementando de maneira muito sólida e rápida, né? Então, aquelas empresas que não tiverem alinhadas, vão ficar fora do mercado, tá? Isso a gente tem que ter clareza. Eu brinco com os CEOs que eu converso, eu falo, olha, se você ainda pensa de alguma maneira isso, saia da fase de negação, porque não tem volta, não é uma coisa passageira, é uma coisa que as instituições financeiras internalizaram na sua mensuração de risco. Então, como o próprio Larry Fink sempre fala, é uma questão de dever fiduciário, né? Então, uma vez que isso é apontado como dever fiduciário, nenhuma instituição pode passar ao largo, né? Tem que trabalhar a questão de maneira efetiva. E, para além disso, ao longo dos anos, o Pacto foi fazendo muita coisa, então o Pacto também criou a Sustainable Stock Exchange, né? Então, uma organização aí com a maior parte das maiores bolsas de valores do mundo todo, inclusive a B3 faz parte, a B3 ela também fundadora dessa organização, né? E fora isso, vários outros movimentos, né? Hoje, a gente, além de participar de vários fóruns, a gente participa e, na verdade, hospeda uma iniciativa de CFOs, né? Inclusive, esse ano no Brasil, 2020, na verdade, fizemos ali um curso para CFOs aqui no Brasil, né? Então, o que foi muito interessante, porque de fato CEOs já viu uma certa dificuldade no passado de trazer para falar da agenda de sustentabilidade, e CFO então era impossível, né? E a gente conseguiu em 2 semanas colocar 35 dos maiores CFOs do Brasil, tá? Isso é um sinal muito claro de como a coisa está andando. Outra evidência, e pegando a pergunta de engajamento também das empresas no Brasil, a gente tinha por ano um engajamento baixo de CEOs. O ano passado, a gente teve mais de 100 CEOs se engajando no Pacto Global. 100, né? O que não é pouca coisa, certamente, para falar dessa agenda de sustentabilidade e governança, tá?
Então, a gente tem feito muita coisa, a gente está conversando com muita gente do mercado financeiro, ajudando empresas do mercado financeiro também a internalizarem essas questões ambientais, sociais e de governança. E, sem dúvida, no Pacto, e aqui fica um convite também para os seus ouvintes, no Pacto a gente tem o que a gente chama de plataformas de ação, onde a gente trabalha, cada plataforma tem de 50 a 150 organizações, e como o nome já diz, plataforma de ação, a gente promove ação por meio de projetos, iniciativas que vão ter um impacto concreto, né? Então, fica o convite para os seus ouvintes, como eu disse, para que possam também contribuir nessa discussão dentro do Pacto Global aqui no Brasil. Bom, Carlos, chegamos ao fim do nosso podcast. Muito obrigada por sua atenção. Foi um prazer conversar com você e aprender um pouquinho mais sobre esse assunto tão interessante e essa tendência aí crescente tão importante para os negócios e para a sociedade. Muito obrigada aí pela sua aula. É sempre muito bom te ouvir. E desejo muito sucesso aí nesse novo ano, 2021, um ano cheio de desafios, e que a rede brasileira do Pacto Global cresça cada vez mais. Obrigada. Marina, muito obrigado, uma satisfação sempre, de fato, aí muito divertido até estar com você, falar com você, e desejo mesmo que 2021 seja muito interessante para você, seja muito bom para você, e sabe que eu admiro muito o seu trabalho, há tempos a gente já se conhece, e enfim, fica aqui também um abraço para todos os seus ouvintes e que continuemos aí firme nessa agenda. Obrigado, abraço, tchau, tchau. Eu sou a Marina Matar e eu te espero de novo aqui no Perspectivas, o podcast para quem já sabe que o futuro do Brasil é agora.